Olá, eu sou o Odilon Araújo e te convido a ficar comigo pelos próximos 30 minutos aqui no Pauta Aberta, nosso telejornal diário aqui na TV Evangelizar. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a você de casa, sempre ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje, um programa que está muito especial. 8 de maio de 2025, a Igreja Católica tem um novo líder. Neste que foi o segundo dia do conclave, os cardeais escolheram o cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, que hoje fez questão de citar Santo Agostinho. E ele escolheu o nome que terá enquanto estiver com o anel do pescador e no trono de Pedro, Papa Leão XIV. No programa de hoje, a gente mostra quem é o cardeal Prevost, um bom negociador de diálogo e longa passagem pastoral pela América do Sul, que chega dando sinais de que quer dar continuidade ao legado do Papa Francisco. Aqui no Brasil, o nosso assunto é a fraude de bilhões de reais no INSS. Em entrevista coletiva, o presidente do INSS disse hoje que beneficiários começaram a receber o aviso. Quem teve dinheiro levado indevidamente e quem não foi vítima do golpe. Um canal será aberto para informar quanto foi levado e para qual associação ou sindicato foi o dinheiro. Um ladrão de botijão no interior de Pernambuco, câmeras flagram a ação do criminoso e o tombo que ele levou durante o roubo. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. A Igreja Católica tem um novo Papa. Hoje, no segundo dia de conclave, os cardeais reunidos na Capela Sistina definiram o cardeal Robert Francis Prevost, que ocupava no Vaticano o cargo como prefeito do dicastério para os bispos, agora é o novo Papa. E ele escolheu o nome que levará, Papa Leão XIV. Eram 6h07 desta quinta-feira, primavera no Vaticano, quando todos, emocionados na Praça São Pedro, visualizaram lá no alto a fumaça branca vinda da Capela Sistina, sinal de que um novo Papa acabara de ser escolhido. Na Praça São Pedro, festa, lágrimas, um turbilhão de emoções. Ainda sem saber quem ele era, todos festejavam o novo pastor que vai conduzir a Igreja Católica. Os sinos tocaram, anunciando este novo escolhido. Ontem, apesar de uma longa demora, a fumaça preta surgiu na noite italiana. Hoje cedo, outro sinal. Mais uma vez, fumaça preta. E mais uma vez, hoje, neste 8 de maio, a escolha ocorreu no segundo dia do conclave. Foi assim em 2005, na escolha de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Foi assim em 2013, na escolha de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Hoje, 17 dias depois do falecimento do amado Papa argentino, uma nova escolha aponta a renovação e o homem que terá o desafio de encaminhar os destinos da Igreja Católica. Este homem será quem era até hoje o cardeal Robert Francis Prevost. O cardeal Dominique Mamberti teve a honra e a responsabilidade de dar o anúncio para o mundo da sacada principal da Basílica de São Pedro. Habemus Papam. Temos um Papa. Eminentissimum. O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor Robertum Franciscum. Roberto Francisco, Ecclesiae Cardinalem Prevost. cardeal Prevost, cardeal que toma para si o nome Leonem XIV. E o cardeal Prevost, um agostiniano, escolheu ser chamado Papa Leão XIV. Eram 2h23 da tarde aqui no Brasil, 7h23 da noite na Itália, quando o novo Papa apareceu, visivelmente emocionado diante da euforia da multidão de fiéis. Irmãos e irmãs caríssimos, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus.
Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, alcançasse vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. Francisco deixou o legado de aproximar a Igreja Católica de seus fiéis. Deixou reformas históricas, consideradas uma modernização na Igreja. E agora, o Papa Leão XIV já sinalizou continuidade. Falou nas pontes para encurtar caminhos e ampliar diálogos, tantas vezes citadas por Francisco. A humanidade necessita de pontes para que sejam alcançadas por Deus e ao mundo. Quais serão os outros caminhos pelos quais o novo Papa vai conduzir a nossa Igreja? O momento é de festejar o novo e que a fé esteja sempre a guiar esta nova jornada da Igreja, agora nas mãos do nosso novo Papa, Leão XIV. Et benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. A vasta experiência missionária é uma das fortes características que marcam a biografia do cardeal Robert Francis Prevost. Com 69 anos de idade, ele será o Papa Leão XIV. O cardeal Prevost, primeiro norte-americano escolhido para ser Papa ao longo dessa história de tradições, carrega a alma missionária da Igreja Católica. Nasceu em Chicago em setembro de 1955, mas fortaleceu-se como sacerdote quando viveu na América do Sul. Ao longo de uma vida pastoral, foi missionário no Peru, na diocese de Chiclayo, e por isso conhece de maneira profunda a realidade da Igreja na América Latina. Também tem experiência de governo na Igreja. O trabalho mais recente, ao ser escolhido o novo Papa, era no cargo como prefeito do dicastério para os bispos. Isso o deixa também no centro administrativo da Igreja Romana. De estilo sereno e reflexivo, quer mais pontes no caminho da Igreja, como as que o Papa Francisco fez questão de construir e que deixou como legado. Quer dar continuidade a esta caminhada recente. Na primeira aparição, hoje, não conseguiu esconder a emoção que tomava conta da Praça São Pedro. No discurso, anunciou que é filho de Santo Agostinho, um dos grandes pensadores da Igreja. Un figlio di Sant'Agostino. Sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano. Que disse, convosco sou cristão e para vós bispo. Neste sentido, podemos todos caminhar juntos rumo a essa pátria, a qual Deus nos preparou. Deu saudações especiais à Igreja de Roma. Ressaltou que deveremos ser igreja missionária e construir pontes para receber todos de braços abertos, com diálogo, caridade e amor. Unindo-nos todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Mandou recado de carinho especial também para a Diocese de Chiclayo, no Peru, onde foi sacerdote. Onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo Igreja Fiel de Jesus Cristo. A eleição do cardeal Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV, surge na história da Igreja como um farol para a novidade e é sinal de continuidade. A trajetória do Papa Leão XIV aparece como um mosaico de experiências. Toda a caminhada pastoral e missionária dele tem moldado um homem de extrema sensibilidade e olhar para as necessidades dos mais frágeis. Quando trabalhou como prefeito do dicastério para os bispos, ficou perto dos mecanismos administrativos da Igreja. Uma experiência ainda mais valorizada se somada à brilhante reputação de homem do diálogo e da mediação. Sinal dos tempos?
um norte-americano de vivência profunda na América Latina, revela ao mundo a importância crescente da Igreja nas Américas e propõe um diálogo intercultural. Ao herdar o legado deixado pelo Papa Francisco, Leão XIV é expectativa de continuidade, com sabedoria e personalidade. Um dia emocionante. E para falar sobre este novo homem que chega para comandar a Igreja Católica, temos aqui um convidado muito especial, o Diogo Pessotto. Ele é gerente de identidade institucional da PUC Paraná, também professor universitário. Muito bem-vindo, uma alegria para a gente estar com você aqui no Pauta Aberta. Vamos falar um pouco sobre esse novo Papa, né? Ele é um cardeal Prevost, nascido em Chicago, com essa caminhada pastoral que a gente destacou, né, no Peru, 2 décadas praticamente no Peru. Foi lá que ele foi ordenado bispo, naturalizou-se peruano, inclusive. Qual o sinal deixado pelo novo Papa a escolher esse nome, né? Leão XIV. Saudação a você, Odilon, quem nos acompanha pela TV Evangelizar, dia histórico para nós, católicos, cristãos, mas também para todos os homens e mulheres de boa vontade, para toda a humanidade. É muito interessante porque a trajetória do cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV, vamos nos acostumando com essa nomenclatura, tem um significado muito especial para nós católicos, né? E aí, quando tu me perguntas sobre o nome, e aí esta designação Leão XIV, isso nos remete, pelo menos a mim, e agora neste início de pontificado do Papa Leão XIV, a 2 elementos muito significativos, eu diria emblemáticos. São muito simbólicas essas escolhas, né? Totalmente simbólicas. O primeiro aspecto dessa escolha é uma referência clara a Leão XIII. O Papa Leão XIII foi aquele que realizou seu pontificado na transição. Século XIX, século XX, foi um pontificado longo. O Papa Leão XIII é conhecido como o pai da doutrina social da Igreja, publicou o primeiro documento da doutrina social da Igreja. Foi aquele que consagrou o mundo ao Espírito Santo no início do século XX. E assim um olhar aos trabalhadores, né? Perfeitamente. Inclusive há até alguns relatos de que ele teria se comunicado com a princesa Isabel, que depois esse processo culminou, contribuiu para a abolição da escravatura no Brasil. Portanto, há uma referência clara, sim, a Leão XIII, mas durante a tarde, logo após a eleição do cardeal Prevost, algumas questões simbólicas, aí vem esse segundo elemento. São Francisco de Assis tinha um frei, frei franciscano, ou seja, que convivia com ele, um religioso da ordem que São Francisco havia fundado, que também se chamava Leão, Frei Leão. Parece curioso, o Papa Francisco adotou o nome de Francisco por conta de Francisco de Assis. E o discurso do cardeal Prevost, como dá esse tom de continuidade ao pontificado de Francisco, não posso afirmar isso, nenhum de nós pode afirmar isso, mas parece emblemático. Quem sabe depois de um Francisco vem um Leão. Olha só, na história mais recente do então cardeal, agora o novo Papa, né, ele foi prefeito do dicastério dos bispos. Ele vivia lá no Vaticano e ele estava muito próximo do Papa Francisco. Havia essa proximidade entre eles? Eles eram muito próximos? Como é que era essa relação? Sim, o cardeal Prevost foi nomeado prefeito do dicastério para os bispos. Só para quem está nos acompanhando, o dicastério é como se fosse um ministério, né? Vamos imaginar, nos países há ministérios, na linguagem da igreja há dicastérios. O cardeal Prevost era o responsável pelo dicastério para os bispos, então nomeação dos bispos e tal. A relação dele com o Papa Francisco era muito próxima. Semanalmente eles tinham encontros, porque todas as nomeações de bispos das dioceses do mundo todo, aquelas dioceses que estavam sem bispo, por exemplo, passavam pelo cardeal Prevost, que levava o Papa Francisco para que ele escolhesse, ou para que ele de fato nomeasse estes bispos. Então era um homem de confiança do Papa Francisco, foi trazido do Peru a Roma por Francisco para gerir todo este processo de diálogo do Vaticano, da Santa Sé, com os bispos do mundo inteiro, especialmente as nomeações. Bom, quais as semelhanças entre Francisco e agora Leão XIV? Eu diria, Odilon, a você e a quem nos acompanha, 3 semelhanças principais. A primeira, uma larga e vasta experiência pastoral. Francisco, cardeal Bergoglio, inclusive nunca tinha
nunca assumiu nenhum cargo na Cúria Romana, né? Nunca trabalhou em Roma, sempre viveu na Argentina. Trabalhou ali pastoralmente como padre, bispo. Cardeal Prevost morou em Roma durante um tempo porque ele foi superior-geral dos agostinianos, mas por mais de 20 anos foi missionário no Peru. Então, primeira semelhança, uma larga experiência pastoral, ou seja, junto às comunidades. Segunda semelhança, este tom, esta experiência pastoral num contexto latino-americano. Ainda que o cardeal seja de naturalidade americana, ele viveu a maior parte do tempo no Peru, como você bem disse. A gente foi atrás dessa informação, ele se naturalizou, então podemos dizer que é um latino-americano também. Então, o aspecto territorial, o aspecto geográfico, eclesial da América Latina. E eu traria uma terceira semelhança, e essa me parece mais importante. A ênfase numa igreja sinodal. Ele fez questão de dizer isso no seu discurso. E ao final usa uma imagem bonita dizendo: todos nós, de mãos dadas com o próprio Deus e entre nós, caminhemos com a igreja. Então, me parece que o cardeal Prevost segue esta linha por convicção. Existe um recado claro também deixado pelos cardeais, né, que representam a igreja, com essa escolha. Um primeiro norte-americano, né, ele sempre foi do diálogo, ele falou nas pontes tão citadas anteriormente pelo Papa Francisco. Ele dará continuidade ao legado de Francisco. Que nova personalidade ele vem trazendo aí? Cardeal Prevost, agora Leão XIV, é certamente muito mais discreto, muito mais comedido e muito menos, eu diria, intuitivo que o Papa Francisco. Vê-se claramente, né? A personalidade dele é a de uma pessoa um tanto quanto mais discreta. Mas para além disso, Odilon, há dois elementos de continuidade claros aí. E esses elementos estão postos no discurso inaugural, ou no discurso inicial, no discurso... Que foi lido, né? Que foi lido, o discurso do Papa Leão XIV. O primeiro, o fato de que nós, como igreja, temos a missão de promover a paz e construir pontes no mundo. A própria palavra pontífice tem a ver com isso. Sim. A ideia de que ele é o vigário de Cristo. Então, primeira, e esta é uma grande semelhança em relação ao Papa Francisco, esta proximidade do bispo de Roma, do Papa, com as realidades pastorais da igreja. E uma segunda que ele fala lá no finalzinho, dizendo de que se Deus de fato nos ama, e nós somos discípulos de Jesus Cristo, somos chamados a ser discípulos missionários, é também nossa tarefa como igreja proclamar Jesus Cristo no mundo. Como? Como igreja sinodal, em diálogo, promovendo a paz e a justiça. Me parece que essas foram as tônicas do pontificado de Francisco. Para terminar essa nossa conversa, que está ótima, eu quero chamar a sua atenção para a primeira imagem que nós tivemos desse Papa. Quando ele aparece na sacada principal da Basílica de São Pedro, a gente visivelmente percebe a emoção desse homem diante daquela multidão de fiéis, né? É um homem tocado por essa multidão, emotivo. Essa emoção, ela também é valiosa para conduzir a partir de agora a Igreja Católica? Sabe, Odilon, você que nos acompanha, sabe que a vida não é feita só de elementos racionais, né? Não é feita só de razão, a vida é feita de emoção. E eventualmente na igreja, a gente é um tanto quanto afeito mais às questões eventualmente racionais ou objetivas. E quando nós vemos um Papa, que é um chefe de Estado, enfim... É um poder, né? Representa um quase, poder. Exatamente. A gente diz, não, ele não pode dar risada, ele não pode fazer isso ou fazer aquilo. Pode, porque ele é um ser humano como nós. E nesse sentido é povo como nós. A emoção do cardeal Prevost é de fato a emoção de todo cristão que sabe que tem uma missão a cumprir no mundo, mas conta com o apoio e assistência do Espírito Santo. Me faço representar pela emoção do cardeal Prevost nesse sentido. O afeto é importante para a fé, assim como a razão é, mas nesse sentido ganhamos um grande Papa. Diogo, muito obrigado pela sua participação. João, obrigado a você. Conversaremos mais vezes. Saudação a você e a quem nos acompanhou. Tá certo. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, ao vivo para todo o país. A você sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar.
Obrigado pelo carinho da sua companhia. Nosso assunto, primeiro do bloco, é o INSS. O presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., e os ministros Jorge Messias, da AGU, Vinícius de Carvalho, da CGU e Volney Queiroz, da Previdência, deram entrevista coletiva nesta quinta para trazer detalhes sobre como será o ressarcimento aos aposentados que foram vítimas das fraudes do INSS. Na entrevista, o presidente Gilberto Waller Jr. afirmou que hoje, dia 8, começaram a ser enviados avisos a 27 milhões de aposentados e pensionistas que não foram vítimas dos golpes no INSS. A partir da próxima terça, começam a ser notificados exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS os 9 milhões de beneficiários que tiveram descontos indevidos. Está sendo considerado para o acionamento das notificações um recorte dos últimos 5 anos, ou seja, aqueles que passaram a ter descontos desde março de 2020. O presidente do INSS também ressaltou que o contato será apenas pelo aplicativo. Não haverá mensagem por SMS nem ligação telefônica e qualquer dúvida o beneficiário pode ligar para a central de atendimento 135. A partir da próxima quarta-feira, dia 14, serão disponibilizados canais diretos para quem foi vítima do golpe, saber qual associação realizou descontos irregulares e também qual o valor total descontado. A partir da confirmação de cobrança indevida, serão geradas cobranças a essas associações. Os canais, de acordo com o presidente do INSS, ficarão abertos por tempo indeterminado. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, que também participou da coletiva, disse que o presidente Lula afirmou que o governo vai às últimas consequências para apurar irregularidades. Nós vamos agora para Caruaru, no interior de Pernambuco, mostrar para você a imagem inusitada flagrada por câmeras de segurança. Imagens de um ladrão de botijão de gás. As câmeras registraram o roubo de um botijão de gás, acredite você. Este homem, de nome e idade ainda não informados, foi flagrado em cima de um caminhão que transportava vários botijões. Ágil, ele subiu pelas grades traseiras do veículo e pegou rapidamente o que queria, um botijão de gás. A gente percebe que era um botijão azul. O veículo está em movimento. Aí, quando o homem tentava mais cuidadosamente descer, ele despenca com o botijão e tudo da parte traseira do caminhão. Enquanto outros veículos passavam pela rua que é de movimentado comércio, o homem tranquilamente se levanta. Nem disfarça, sai caminhando sem pressa até ajeitar mais confortavelmente o botijão que tinha roubado atrás da cabeça. Até o momento, não chegou o boletim de ocorrência do caso à Polícia Civil. De acordo com o relato de testemunhas, o ladrão ainda saiu tirando onda, justificando o roubo, dizendo que no caminhão eram muitos botijões. E hoje o Pauta Aberta termina diferente. Nossa produção preparou uma crônica para falar sobre esse dia de tantas expectativas, sobre esse dia especial. Habemus Papam. Nunca uma expressão latina foi tão esperada. E a multidão que estava na Praça de São Pedro, à espera da fumaça branca, suspirou. Alguns choraram. Sinos tocaram para avisar que o rebanho de Deus tem um novo líder. Foram 3 votações e um consenso. Apenas a fé explica. Até as gaivotas se mantiveram a postos. E então, as cortinas se abriram. O mundo viu pela primeira vez o rosto do novo Papa, Robert Francis Prevost, agora Leão XIV, o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja. O pastor de 2 pátrias, filho da América, homem do mundo, homem de Deus. É hora de mais um recomeço. Quando as cortinas do balcão principal da Basílica de São Pedro se abriram, o movimento era irrequieto dos fiéis. Veio o nome, Leão XIV. Ele apareceu sereno, com olhos marejados. Olhou para a imensidão como quem olha para a grande responsabilidade que começa agora a carregar. Abençoou a multidão e pediu, como Francisco em 2013, que o povo rezasse por ele. A história da Igreja Católica escreve hoje mais uma página, feita de tradição, fé e de um olhar para o futuro. Habemus Papam. E a humanidade mais uma vez se reúne ao redor de um nome, de uma missão, de um símbolo, a esperança. Boa noite e que a paz esteja com todos nós.